Noite a todos de novo, boa tarde para quem ainda está com o céu um pouquinho claro, como aqui em São Paulo, de onde eu estou falando. Vou esperar o pessoal entrar. A gente tem aí mais uma live da campanha Infância Plena. Hoje é num tema muito interessante, que é o trabalho infantil e esportes, com duas convidadas especialíssimas, como vocês sabem que sempre é. A gente tem a nadadora, atleta olímpica Joana Maranhão, sei que ela já está por aqui, estou esperando entrar. A doutora Daniele Kramer, que é procuradora do trabalho do Ministério Público do Rio de Janeiro e vice-coordenadora do grupo de atletas adolescentes. Já faz aí pouco mais de 6 meses que a gente fala sobre trabalho infantil aqui no perfil da Vogue. Temos aí abordado uma série de vieses, de setores. Nessa última semana a gente viu aí algumas notícias assim que ainda chocam e surpreendem muito, como um encontro de trabalhadores escravos no sul do país. E eu até abri uma notícia aqui que me impactou muito no sábado, que foram trabalhadores resgatados também em condição de escravidão em Uruguaiana, e 11 desses trabalhadores eram adolescentes, né? Hoje a gente vai falar de trabalho infantil e adolescente e para adolescentes no esporte, mas a gente já falou nesses últimos 6, 7 meses sobre trabalho doméstico infantil, trabalho infantil nas redes sociais, nos meios digitais, trabalho infantil escravo também, trabalho infantil nos lixões. E essas notícias que impactam muito a gente, como aconteceu nesse final de semana, quando saiu também um recorte sobre as mulheres que são mais impactadas por essa condição, elas impactam, mas elas não surpreendem, né, essas notícias. Então, por isso que essa campanha é tão fundamental. A gente aqui na Vogue tem o maior orgulho de apoiar a causa, né, de tentar fazer a nossa parte, né, porque vocês já estão acostumados a ver aqui assuntos de moda, lifestyle, cultura, mas assim, tudo está interligado na sociedade que a gente deseja em todos os setores. Eu acho que a Joana Maranhão já está aqui com a gente, que é uma das nossas participantes. Vou botar a Joana. Vamos ver, conseguiu entrar. Ela já pediu para participar. E vou puxar aqui a doutora Daniele também. Olha a Joana chegando. Oi, Boa minha querida. tarde, Boa tudo jóia? tarde, Dona. Boa noite, Jair. Joana está no fuso à nossa frente. Quantas horas mesmo, querida? Eu estou 4 horas na frente, e são 10h10 da noite. Meu Deus do céu. Então, muito obrigada. Caetano já está dormindo. Joana é mamãe E também. para dormir, expliquei para ele que mamãe tinha uma reunião, então ele tá lá no quarto. Quando for de madrugada, ele deve vir pro meu, mas umas boas horas ele fica lá Faz no quarto. parte, faz parte. Joana, coloquei aqui a doutora Daniele. Vamos ver se ela entra. Aqui eu mandei o ônibus da escola para outro lugar, para não atrapalhar o nosso horário aqui. Vou tentar mais uma vez. Acho que a Dani pode estar, doutora Dani, ó, já estou até chamando de Dani, já estou íntima das procuradoras, todas elas são bárbaras, fazem um trabalho muito fundamental, não só por ofício, mas como grandes seres humanos que são pessoas pessoalmente envolvidas com essa causa, porque não é fácil permanecer nesses ambientes, né? As coisas, infelizmente, andam mais lentamente do que a gente gostaria, no sentido de maior regularização, né? Nem sempre as penalidades aplicadas nos parecem justas, mas elas persistem. Vamos tentar de novo a Daniele aqui. Vamos lá. Acho que agora vai. Joana, enquanto a Dani tenta aqui acessar, vamos tentar. Eu já vou aproveitar para começar, gente. Para quem chegou agora, para quem estava entrando, o nosso tema hoje é trabalho infantil e adolescente no esporte, né? A Joana tem uma história muito conhecida, né? Sofreu aí múltiplas violências, né, Joana? É uma história que sempre me pega pessoalmente como mulher, como mãe, né? Mas você também começou muito cedo como atleta, né? Você começou ali aos 12 anos, né? Deixa eu ver a Dani de novo. Será que dá? Acho que a doutora Daniele talvez esteja com um pouco de dificuldade, não sei se o perfil dela é aberto, mas vamos começar. Joana, conta pra gente do seu início de carreira, porque tem muita gente que te conhece, acabou te conhecendo mais recentemente pelas histórias que você viveu, né? Mas talvez não tenha acompanhado a sua carreira, né? Então, aos 12 anos, quando você começou, já tinha atleta na família? Como é que era? Na verdade, não tinha
atleta na família. Eu comecei aos 3, na verdade, né? Eu comecei a nadar aos 3 anos, foi muito cedo e foi por Mas uma questão de segurança. foi aquela coisa, tipo, a gente coloca para a criança aprender a nadar. Isso. Mas só que muito cedo, assim, eu percebi que eu tinha talento para aquilo e aí a coisa foi caminhando, né? Eu me federei muito cedo, eu comecei a competir, mas era um ambiente novo para todo mundo da minha família. Nunca tinha tido atleta, então a gente não sabia qual era o caminho a percorrer. A gente foi descobrindo isso junto, né? E eu tenho a minha própria característica de ser muito caxias, sempre fui muito disciplinada, o que casa muito bem para esse ambiente esportivo, né? Mas hoje, assim, olhando para trás, né, e tendo o conhecimento que eu tenho, eu acho que foram várias violações e o caminho poderia ter sido o mesmo sem afetar a minha performance de uma maneira mais respeitosa. Eu entrei na seleção brasileira aos 14 anos de idade. Eu fui campeã brasileira absoluta com 14 anos de idade. Então, assim, aos 14 eu entrei na seleção e permaneci até os 31 quando eu me aposentei. Então, a minha carga de treino e de trabalho era basicamente a mesma, a partir dos 12 anos de idade até os 31. Era 2 horas de manhã, duas E horas de você tarde, mais a parte física. conseguia, e Oi? você conseguia, Joana, conciliar o estudo? Como é que era essa parte, inclusive para sua família, assim? Olha, Porque além da criança que tem essa questão da responsabilidade, eu acho que tem uma coisa assim que os próprios pais, né, não sabe, a gente não fala muito como é que é ser pai ou mãe de um atleta, criança, adolescente, a gente fala infantil, né? Mas quando é uma criança, quando é um adolescente, por mais que comece a treinar muito cedo, né? Enquanto você assim, está contando, eu estou aqui eu tentando nunca ajudar participei, a doutora ela, Daniela a entrar, tá? eu nunca participei de nenhum evento da minha escola, por exemplo. Eu não sei o que é fazer passeio de escola, porque eu sempre tinha treino no contraturno escolar, eu sempre estava treinando e nos fins de semana eu estava competindo ou descansando para outra semana de treino. Então é uma dinâmica completamente diferente. E é uma dinâmica que muda a vida da criança e muda a vida da família Sim. também, né? Porque a família se adapta àquela rotina, tem que acompanhar a criança nas competições, enfim. Essa questão da escola, assim, eu acho que, de novo, a minha característica de ser muito disciplinadinha, eu acho que ajudou. Mas se eu disser para você que eu não tive dificuldades, eu vou estar mentindo, né? Eu tive que chegar para a minha escola várias vezes e explicar, ó, estou convocada, vou passar 3 semanas fora pela seleção brasileira. Porque não era algo que a escola estava habituada. É diferente daquela prática esportiva no contraturno escolar. Ele se torna uma profissão, de fato, né? E na minha cabeça, ninguém precisou falar, eu acho que é o próprio ambiente do esporte competitivo, na minha cabeça o esporte era mais importante que a escola. Então eu tinha que ser excelente no esporte e passar na escola. Isso era uma coisa que ficava na minha cabeça. Olha lá. Ah, a doutora Dani chegou. Eu estava aqui tentando convidar também, por isso que eu estava com a telinha fechada enquanto a Joana falava. Bem-vinda, doutora, muito obrigada. Desculpe aí, às vezes acontece assim, o Insta. Enfim, modernidades, né, gente? A gente acha que nunca vão falhar, enfim, fica contando muito, mas acontece. Seja super bem-vinda e obrigada também por, assim como a Joana, topar nosso convite, fazer um horário um pouco diferente. Acho que a senhora está no mudo. Agora Ih, não tá estamos te ainda. ouvindo. Está mudo Oi, ainda? agora foi? Agora sim. Agora sim, vamos lá. Tudo Olá, bem? doutora, Boa, seja muito boa bem-vinda. noite, Lia. Boa noite, Joana, todas e todos que nos assistem. É um prazer estar aqui debatendo com vocês esse tema tão importante e, ao mesmo tempo, tão invisibilizado, né? Porque o senso comum Invisibilizado, supõe que doutora. o esporte é um local de proteção para os adolescentes, né? E deveria ser sempre, mas muitas vezes os clubes, os centros de treinamento, ao invés de proteger, acabam servindo de cenário de inúmeras violações de direito, e sobre elas que eu acho que nós vamos tratar aqui, né? Exato. Eu ia fazer isso até depois essa pergunta para a Joana, né? Mas para até voltar, enquanto eu não sei se a senhora, enquanto estava tentando você, vou chamar de Fica à você, vontade. estava tentando entrar, eu estava até comentando daquela notícia que saiu do resgate de trabalhadores escravos em Uruguaiana, né? Porque o pessoal estava acompanhando mais as vinícolas, enfim, e que eram mais de 50 trabalhadores e 11 eram adolescentes, e me chamou muito a atenção ter essa informação, porque isso já foi uma coisa que a gente conversou na primeira live da campanha,
falando sobre o papel da mídia, como nós mesmos, jornalistas, né? Eu sou jornalista também, muitas vezes, por questão do que é previsto mesmo em lei, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está fazendo alguma cobertura que envolve infância e adolescência, mas a gente não falava, né, sobre adolescentes e crianças neste meio, né, nestes resgates, né? E aí, no caso da Joana, vindo assim para esse lado do esporte, é como eu falei, a história da Joana ficou conhecida, além dos méritos dela, por ser uma atleta de alta performance, pelas violências de gênero que ela sofreu também, né? E ela estava aqui me contando, porque eu falei, você começou ali a nadar aos 12 anos. Eu falei, não, comecei aos 3. Já ganhei o primeiro campeonato aos 14, né, Joana? Aí dá para conciliar a escola, porque os pais também não são bem orientados, né? A gente vê mais também, acho que essa discussão no futebol, mas aí voltando, a Joana estava justamente contando que ela nunca foi na festinha da escola, no acampamento, enfim, né, Joana? Então vou pedir para você continuar essa parte que eu acho interessante de contextualizar, para depois a doutora trazer alguns aspectos técnicos para a gente também. Não, o esporte ele tomou esse lugar na minha vida e porque eu fui alimentando esses sonhos, né? Juntou o meu talento com a minha própria personalidade de me sentir, eu gostava daquilo, apesar das violências que eu sofri, e eu queria conquistar esses sonhos, né? Então, assim, eu particularmente eu não fui forçada por treinador e nem pelos meus pais, tipo, você tem que ficar ali. Mas eu venho de uma situação financeira extremamente privilegiada. Se eu parasse de nadar, né, o dinheiro que o esporte estava me dando na época, começou a me dar com bolsa atleta e com salário de clube, não faria diferença no orçamento familiar. Não é a mesma situação para a grande maioria dos atletas brasileiros, né? A gente vem de um país extremamente desigual. Então, eu acho que eu tenho consciência de que eu me profissionalizei precocemente, de que eu trabalhei desde muito cedo. Eu, inclusive, assinei contrato. Meu primeiro contrato era um contrato que eu não recebia salário, mas eu tinha compromissos para com o clube, né? Aos 13 anos de idade. E isso é um contrato de trabalho. Não, não te escutei. Ele ficou... Eu tinha mutado meu microfone que estava passando uma ambulância aqui. Mas esse contrato, então, na verdade, não era um contrato, né? Era um acordo ali em benefício do clube, por assim dizer, né? E é uma coisa totalmente normatizada, né? Ele não é lido como um contrato, mas ele é um compromisso ali afirmado entre o menor, na época tinha que ter o responsável legal, que eram os meus pais, mas eu tinha um compromisso, e esse compromisso era... Eu tinha 3 sessões na semana que eu tinha que cair na água às 5 da manhã, segunda, quarta e sexta, e depois da escola à tarde. E na terça e quinta eu também treinava à tarde, mas antes disso eu fazia parte física. Então, esse era o meu compromisso semanal, assim. Repito, no meu caso, tinha o meu desejo de fazer isso, né? Mas a gente não pode negar que é extremamente problemático a gente chegar para um menor e impor isso como um compromisso, né? Eu acho que tem as suas benesses, eu acredito no fenômeno esportivo e todos os valores que ele traz, mas a gente precisa tomar muito cuidado com esse outro lado também. Depois, mais para frente, eu posso falar também da minha pesquisa, em que eu observei exatamente isso, né? Uma porcentagem muito alta de atletas com contrato assinado, e isso muito, muito ligado a maiores índices de violência. E é interessante, a gente já falou também essa parte em algumas outras lives, a questão assim do papel, aquela frase, né, do trabalho dignifica o homem, então o esporte é disciplina. A gente ouve muito esse discurso, né, Daniele? Vocês também, assim, quando passa por situações de fiscalizações, vem esse discurso por parte dos pais, porque a gente sempre, em todas as lives, a gente tomou muito cuidado para não culpabilizar as famílias, que como a Joana bem lembrou, né, a gente mora num país extremamente desigual, onde o acesso a possibilidades é extremamente restrito, né? E muitas vezes tem aquele menino que sai jogando futebol e é visto pelo olheiro, e a família fala, poxa, tá aí a nossa chance, enfim. Então não dá para
responsabilizar, né? Mas tem essa parte também, Daniele, de é disciplina, é compromisso. Esse é um grande mito do trabalho infantil, que referenda o trabalho infantil como um todo, não só no esporte, né? De que é melhor estar trabalhando do que estar nas ruas ou estar praticando ato infracional, como se o adolescente não tivesse outra alternativa, né? Que não estar ou trabalhando ou nas ruas. Na verdade, ele tem que estar vivendo seus direitos inerentes à infância, né? Estar com seus amigos, estar na escola, estar praticando esportes de forma, né, lúdica, recreativa, enfim, tudo isso. Mas essa aceitação cultural do trabalho infantil é uma grande barreira para a sua eliminação. É importante, Lia, a gente fazer a distinção que não é toda prática desportiva realizada na adolescência que configura trabalho, né? Por exemplo, a maioria delas não configura. Aquele esporte realizado nas escolas, nas escolinhas das mais diversas modalidades esportivas, no bairro, na comunidade, nas academias. Isso visa saúde, visa condicionamento físico, visa socialização, visa um aprendizado de um esporte, mas não, nem de longe, pode-se dizer que é um trabalho. Isso que a classe média faz, né? Que coloca seus filhos nos esportes. Que é atividade esportiva, porque é saudável. Não é disso que se está tratando aqui. A gente vai falar de violações de direito. E as violações de direito acontecem quando presente uma relação de trabalho, que é a que existe no desporto de alto rendimento, que se caracteriza por seletividade, ou seja, não vai qualquer um praticar o desporto de alto rendimento, existem testes rigorosos, peneiras, processos seletivos, e pela hipercompetitividade, ou seja, o atleta é cobrado por performance, por metas, por resultado. Nesse caso, no esporte de alto rendimento, não vale aquela meta, aquela máxima, né, que o importante é competir. Existe sim uma busca constante, uma pressão por resultados. E aí, nesse caso, se afigura assim a relação de trabalho, que pode se dar através do contrato de formação esportiva, assemelhado a um contrato de aprendizagem, possível a partir dos 14 anos, até os 20 anos de idade. Ou mediante um contrato profissional de atleta, a partir dos 16 anos. Então, o adolescente, no desempenho do desporto de alto rendimento, pode trabalhar dessas duas formas, né? Ou na formação desportiva, nas categorias de base, ou com contrato profissional. Mas tanto num caso como no outro, é relação de trabalho e, como tal, está sujeito à incidência das normas trabalhistas aplicáveis. Isso que muitas vezes se ignora, né? Esporte não é trabalho, é trabalho. É esporte, não deixa de ser esporte, sendo um trabalho. Então, além da legislação desportiva, tem que se aplicar a esses casos a legislação trabalhista. E mais, por se tratar de adolescentes, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, e a Constituição Federal tem que ser aplicados pelos clubes. Não pode um clube ignorar o que diz o ECA, né? Porque aqui é o clube, aqui a prioridade absoluta é do esporte profissional, né, Joana? Tudo vai para o profissional e o que sobra vai para a base. Não. Está na Constituição. Criança e adolescente é prioridade absoluta. Então, tem que estar sujeito a uma proteção especial. Eles vão produzir, vão render, vão, mas o foco não é esse. O foco é a formação do indivíduo da forma mais ampla possível. Então, a maior dificuldade que a gente tem como operador do direito do trabalho é fazer os clubes se perceberem e serem percebidos como empregadores. Tá? Eles são empregadores, eles são clubes que fomentam o desporto de alto rendimento, mas são empregadores e tem que observar a legislação. E para que não aconteça uma série de violações de direitos sobre as quais a Joana vai falar, eu também tenho alguns casos aqui, né? E o mais emblemático de todos é o incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, ocorrido há 3 anos, quase 4 anos, né? 2019, que vitimou 10 adolescentes entre 14 e 17 anos e causou danos físicos ou morais, né, emocionais para o resto da vida em quase 30 outros adolescentes. Então, é um típico caso de um trabalho que não foi protegido, os adolescentes não tiveram a sua dignidade preservada e 10 deles pagaram com a própria vida. Então, o sonho virou um pesadelo. Joana, como essa questão do acordo, que nem você falou, né? Eu fiz um acordo, acho que eu vou pedir para a doutora talvez desligar o microfone, doutora, se possível, que hoje está dando interferência. Vamos ver se melhora. Acho que melhorou. Joana, quando você assinou esse acordo sem remuneração, você consegue
tem a lembrança do que foi argumentado por a sua família? Porque, né, nós estamos dando a visibilidade para o clube. O que tinha alguma contrapartida? A contrapartida era que eles iriam pagar para tudo que eu fosse fazer, todas as competições que eu fosse, né? Tipo, passagem, hospedagem, a oferta do treinamento, da equipe técnica, enfim. Mas o que eu percebo ali, olhando para trás, assim, eu acho que tinha muito o aspecto do meu treinador na época, olhando de tipo assim, vamos ver como é que Joana reage a esse processo inevitável que vai ser da profissionalização dela. Eu até entendi ali nele, que foi uma pessoa muito especial na minha vida, um cuidado de ser meio que passo a passo. Vamos fazer primeiro esse acordo, ver como que você reage a isso. Porque na época eu até falei, pô, mas eu já sou campeã brasileira, por que eu não estou recebendo? Tem os atletas que não são campeã brasileira e estão, né, recebendo. Por que eu não estou tendo repasse? Porque eu queria isso, eu queria ser remunerada por isso. Tipo, meu primeiro bolsa atleta, eu fui lá e comprei um tênis para mim. Depois roubaram o tênis na competição, mas enfim. Tipo assim, a coisa do que eu vou fazer com o meu próprio dinheiro. A gente entra nesse universo, sabe? Tipo, nessa coisa do... Você entende aquilo como um passo, é normalizado. Né? E toda essa atenção que a doutora falou, e eu trago para um outro ponto, assim. O atleta de rendimento, a gente está levando o nosso corpo ao limite todo santo dia. Né? Ele não é sinônimo de saúde. Pouquíssimos desses clubes ou desses contratos têm um plano de saúde e oferecem um plano de saúde para o atleta. Se o atleta, por acaso, não rende numa temporada, o que é absolutamente normal, muitas vezes esse clube pode mandar embora à torto e direito e o atleta fica sem não tem direito a absolutamente nada, não tem seguro-desemprego, não tem nada. Várias vezes na minha carreira, no meu caso, muito por posicionamentos políticos, eu era mandada embora de um clube e eu ficava totalmente desempregada. Eu saía do X para o zero. Então, não tem direito trabalhista absolutamente nenhum. Nem em caso de lesão, que é uma coisa extremamente comum, né? E seguro-desemprego mesmo. Então, esses clubes, de fato, eles fazem o que quiserem. E eu trago também um outro ponto importante, assim. Todo final de temporada, novembro, dezembro, enquanto todos os atletas de rendimento, o ideal é que eles vão descansar a cabeça para relaxar, para pensar na outra temporada, a grande maioria fica preocupada em saber, vai renovar ou vai me mandar embora? Se vai me mandar embora, o que eu vou fazer? Então acaba que você não tem o devido descanso que todo trabalhador precisa ter. E vira uma situação de barganha, inclusive, né? Porque assim, é o que temos. Então, se um clube oferecer algo um pouquinho melhor, você acaba aceitando porque ou é isso ou nada, e aí você também já é um atleta, uma criança, um adolescente que foi crescendo e o estudo ficou em segundo plano, né? Porque, enfim, não dá para conciliar com a mesma performance as duas coisas e você está condenada ali a aceitar o que temos, né? E tem uma questão também, nessa situação do Flamengo mesmo, né, doutora, que é muito interessante ser trazida, a penalização parece ser um caminho muito difícil para acontecer, né? Isso é por falta de... É uma questão de legislação, falta de jurisprudência, porque eu, assim, tá, estou falando como leiga, porque não me aprofundei nos últimos, né, nas atualizações desse caso. Mas me parece que a vida do clube continuou enquanto essa situação ali na paralela, né, além dos danos que nunca terão compensação, o que poderia ter não acontece. Então, qual que é a dificuldade nesse sentido também? Sobretudo quando envolve menor, né? Criança, adolescente. Eu acho assim que a legislação existe e interpretada de forma sistemática, ela dá uma boa proteção à criança e adolescentes. O problema é aquele que eu mencionei anteriormente, é conceber os clubes como empregadores. Porque a gente vê até por parte do judiciário o entendimento de que a receber esses adolescentes no desporto de alto rendimento é uma concessão, é um favor que se faz, que os adolescentes são meras commodities, né, que podem vir a render lucros futuros para o clube. E não tem essa percepção do adolescente
como um sujeito de proteção integral e prioritária por parte de todos, né? Do Estado, da família e da sociedade. No caso do Flamengo, eu vi muita condescendência, assim, e o acidente lá de Brumadinho tinha acontecido um mês antes, e o tratamento que se deu à Vale foi completamente diferente do que se deu para o Flamengo, porque não se concebe o Flamengo como um grande empregador que paga altos salários, que tem uma folha de pagamento muito alta, mas o juiz do trabalho com quem eu atuei nesse caso específico entendeu aquela relação jurídica de trabalho que existia como uma modalidade de desporto educacional, que os adolescentes do Flamengo estavam lá só para aprender. Então é bem complicado, a gente tem toda uma legislação, mas enquanto não mudar esse olhar, não mudar esse paradigma, essas violações vão continuar acontecendo. E além desse aspecto que é assim um pouco mais técnico, né, a burocracia, né? Estamos aqui falando de burocracia, mas tem uma outra coisa assim, Joana, o meu irmão, ele jogava basquete, né? E eu me lembro que assim, ele tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, e no caso dele a técnica era uma pessoa muito atenta à questão de nota do colégio, né? Então, quem não vinha com boletim bacana, nossa, tá um ruído, é o meu microfone, gente, não é de vocês, desculpem. Mas quem não vinha com um boletim bacana, não precisava tirar 9 nem 10. Mas assim, ficava no banco, né? Mas é raro, né? Você tinha em algum sentido essa, Joana, só que assim, tem que frequentar a escola, tem que ter mínimo de média, que daí são coisas, né, doutora, que não dependem de lei nem nada, é uma questão de bom senso para preservar o desenvolvimento do atleta, né? No meu caso, nunca teve nenhum treinador que tivesse falado comigo sobre nota. Essa era uma consciência que eu tinha, porque eu queria tanto treinar que eu falava, se eu ficar em recuperação, eu vou ter que ir para a escola mais. Então é melhor eu me esforçar para passar por média, para eu poder descansar e ter mais tempo para treinar. A minha cabeça era outra. Quando eu fiz faculdade nos Estados Unidos por um semestre, aí sim, dentro do sistema universitário americano, que tem muitos problemas também, aí, se o aluno, o atleta, não tem um mínimo de nota, não passa por média, ele não pode nem treinar. Ele não, como é tudo junto, né? A universidade é dentro o time universitário é no lugar que você estuda, então você é impossibilitado de treinar, impossibilitado de competir. Teve alguns campeonatos que meu treinador levou a minha prova, e aí no hall do hotel eu fiz a prova, entreguei para ele, ele fechou num envelope para levar para minha professora. Então ali tem mais ou menos uma coisa mais aliada, assim. E eu tava olhando, isso que você falou, na minha pesquisa, né, de mestrado, um percentual altíssimo, 29% escutou do treinador de 1.043 atletas antes dos 18 anos de idade, escutou do treinador que era para parar de estudar para focar somente no treino. Então, assim, isso é uma coisa... E por que isso acontece no Brasil, assim? Por tudo isso que a doutora falou, mas também porque como a gente dá um subsídio, né? Como a gente não tem como no Brasil criar estruturas, como tem aqui na Alemanha, por exemplo. A Alemanha tem várias estruturas físicas, né, de treino. Como no Brasil tem o perfil dos clubes, a política pública de esporte para dar auxílio a esses atletas é em forma de salário, é o Bolsa Atleta, então é uma compensação financeira, né? Então, isso faz com que você vai estudar? Não, fica aqui, porque aí você treina mais, dá um resultado melhor, e você pode subir o seu Bolsa Atleta e o seu salário do clube. Então vira essa barganha. E é muito problemático, porque o treinador, ele é um professor do condicionamento físico do corpo, mas ele é um professor também. Então ele tem que entender que isso é inaceitável. É inaceitável você pedir para um menor, dentro da natação, esses talentos assim, é comum que o treinador fale, vai fazer supletivo para poder treinar. E dá para fazer. É lógico que é uma vida que se abdica, mas não pode ser aceitável, sob hipótese alguma, que o treinador, ou que os clubes, ou que essas instituições indiquem para esses menores que parem de estudar. Isso é inadmissível. E cabe, neste caso, doutora, alguma multa, alguma aplicação, se isso fica comprovado? Sim. Quem é responsabilizado? É o Ministério Público do Estado, que tem o dever de zelar pelo direito à educação de crianças e adolescentes, pode atuar nesse caso, mas é tudo muito velado, sabe, Lia? Não é explícito desse jeito. E não pode ser iniciativa individual, como da treinadora do seu irmão. Tem que ser uma política, né, de incentivar o estudo. E não ver o estudo, como realmente acontece no Brasil o tempo todo, como um empecilho para melhorar a performance, para melhorar o desempenho. Então, o que a gente vê?
competições coincidindo com o turno de aula, né? Eles não vão para a escola porque eles têm competição, porque eles têm treino nesse horário. Existem colégios dentro dos centros de treinamento que são colégios de fachada para servir os interesses do clube. Então, quer dizer, é um colégio, e aqui vários clubes de futebol tem isso. E outros tantos que não têm, querem ter isso, porque aí não tem tempo, não perde tempo com deslocamento. Se o aluno falta, não tem problema, porque ninguém vai denunciar na Secretaria de Educação, no Ministério Público. Então, existe sim essa cultura, não só de que o estudo tem que ser incentivado, como o estudo atrapalha. Atrapalha e é o que a gente vê o tempo todo. E situações assim têm que ser denunciadas, assim como outras violações, né? É importante que os adolescentes tenham essa consciência dos seus direitos, né? Saibam que o clube não está fazendo nenhum favor para eles, é uma relação bilateral com direitos e obrigações recíprocas, e que as violações de direito têm que ser, sim, denunciadas. Mesmo que se assegure o anonimato de quem denuncia, porque eles são vulneráveis, eles têm muito medo de represália, é perfeitamente compreensível isso, mas as violações de direito têm que ser denunciadas, porque muitas delas não chegam ao conhecimento dos órgãos competentes. No caso do Flamengo, por exemplo, existia um termo de ajustamento de conduta mandando ter alojamentos adequados, e eles, sem que nenhuma autoridade soubesse, decidiram alojar em containers. Então, assim, o intramuros dos clubes é muito invisibilizado. Existe um pacto de silêncio, né, Joana? Sobre o que acontece ali dentro. Os adolescentes não denunciam porque são vulneráveis, as famílias não denunciam porque criam muita expectativa em cima daquele filho, né, de prosperar no futebol e sustentar toda a família. E acha que é uma fase, né? É uma fase, depois melhora, vai para um clube maior. A sociedade não denuncia porque acha que o clube está protegendo, e muitas vezes não está. Perfeito. Tem alguns tipos de trabalho infantil, por exemplo, trabalho doméstico infantil atinge mais as meninas, né? Acho que né, as estatísticas mostram isso. Agora, no esporte, doutora, porque, de novo, eu mesma, a primeira vez que eu olhei para este assunto, eu pensei de cara nos meninos que começam a jogar futebol muito cedo, né? Porque é um assunto que a gente vê mais, né? Um pouco mais. E não só por força desse episódio aí muito traumático do Flamengo. É uma coisa que é mais, né? Principalmente assim, o menino da periferia. A gente vê as histórias dos nossos jogadores, né? Mas tem um equilíbrio entre gênero. No esporte de alto rendimento, as mulheres ficam mais vulneráveis, porque tem uma outra questão, que elas ficam vulneráveis a outros tipos de violência em função de gênero e outras interseccionalidades, né? Mas atinge mais, é mais uma questão de classe ou de gênero, para a gente pensar quem são os mais atingidos? Acho que é uma questão de classe, sim. Porque no futebol a prevalência de atletas da base é masculina. A imensa maioria é de atletas do gênero masculino. Os clubes tiveram que ser obrigados a ter equipes femininas, e isso não faz muito tempo. O futebol feminino nunca foi um alvo de preocupação dos clubes. Nos demais esportes, informação, vôlei, basquete, existe um certo equilíbrio. Mas a vulnerabilidade maior decorre de questões de classe, né? Agora, não dá para ignorar também questões de gênero, no sentido de que as adolescentes praticantes de esportes de alto rendimento estão mais suscetíveis a certos tipos de violência, de abusos, de assédio. Isso é inegável. Joana, na sua pesquisa, você ouviu atletas que já estão em idade, que não são crianças e adolescentes, imagino. Ouviu adultos, né? Há uma percepção do que eles perderam em questão de desenvolvimento, e não estamos falando de desenvolvimento só acadêmico, mas emocional mesmo, né? Porque você fica privado de muitas experiências de vida que a gente precisa passar, né? Então, a minha pesquisa ela não foi entrevista, foi uma pesquisa anônima através de questionário, né? Então, eu ouvi 1.043 pessoas que competiram ou que competem a nível nacional a respeito das experiências quando eram menor de idade, né? Eu queria entender quanto de violência psicológica, física e sexual que essas pessoas passaram, assim. Então, de um modo geral, a gente viu que atletas mulheres têm maior incidência, né? Reportaram maior incidência de violência psicológica e sexual, e atletas homens, violência física. Eu até anotei algumas coisas aqui. 43% tinham contrato assinado antes dos 18 anos de idade, e esse contrato poderia ser
financeiro ou não, porque pode ser o repasse via Bolsa Atleta, como a doutora falou. E 29% foram considerados em especialização precoce. E aí, especialização precoce, a gente calculou através de 3 perguntas. Se desistiu de uma modalidade esportiva para focar somente numa outra antes dos 12 anos de idade, se praticou o mesmo esporte por pelo menos 8 meses, né, no ano, e se considera a referida modalidade como mais importante em relação aos demais, né? Os participantes que disseram sim para essa pergunta, a gente entende como que tivessem sido se especializado precocemente. Então, a gente tem aí 43% com contrato assinado, que para mim também é mais um fenômeno de especialização precoce. E aí, dessas pessoas que tiveram especialização precoce, 92% sofreram violência psicológica, 54% física e 61% sofreu alguma situação de violência sexual. Então, o que a gente percebeu na minha pesquisa quanto mais tempo durante a semana em treinamento, né, maior a incidência dessas violações, uma prática esportiva muito violenta do treinador para com o atleta, até de violência física, de jogar objeto e de sugerir fazer uso de substância proibida, ou de fazer jejum para atingir o peso, ou de tomar remédio que é proibido para perder peso. E isso é uma coisa que a gente não sabe a extensão disso no Brasil, né? Então, entende-se como uma hipótese de que essa educação punitiva, que é uma coisa que ainda tem muito nessa relação de pais e filhos, seja uma coisa que tenha sido passada para o esporte, né? Então, a gente tem essa questão cultural brasileira, aliado a esse ambiente esportivo competitivo que já é um pouco violento por si, né? Então, foi isso que a minha pesquisa encontrou, e é uma pesquisa que abre muitas outras perguntas, né? A gente precisa entender se esses atletas entendem isso como violência. O quanto que eles percebem que isso é violento, o quanto que eles normalizam isso. Até para a gente entender qual vai ser a melhor forma para a gente desmontar esse sistema e essa lógica. Porque culturalmente é muito aceito, né? E tem uma outra questão que o treinador, a gente tem ali, né, o que fez a faculdade de educação física, mas não raro a gente vê muito ex-atleta, né, assumir esse papel de treinador e, portanto, reproduzindo coisas que tenha vivenciado, modelos que tinham, enfim. Isso não deve ter mudado muito, né? A gente não tem, é tudo muito informal, né? Mas, enfim, imagino que não tenha mudado muito. O que as pesquisas mostram é exatamente isso. Quando a gente fala de itens que a gente diz que são violência psicológica e física, muitas vezes o treinador ele não tem a intenção de ser violento, ele simplesmente repete um comportamento. Violência sexual, absolutamente não. Aí são relação de poder, as pessoas têm consciência que não tem direito de fazê-lo. Mas os itens que dizem respeito à violência psicológica e física, muitas vezes não há intenção de gerar um mal àquele menor ou àquele atleta. É a repetição de algo que é extremamente normalizado dentro da prática. A lógica para a gente, depois a gente falar do vencer acima de tudo, mais alto, mais forte, no pain, no gain e tal, tudo isso são coisas que corroboram com esses resultados e com essas práticas, assim. Eu não vou mentir aqui dizendo que para você chegar no nível olímpico, né, eu fui a 4 Jogos Olímpicos, você não vai ter que passar por dor física, vai. Treinar dói, treinar cansa, lactato sobe, lesiona. Então você passa, sim, por dores psicológicas, por dores mentais, você passa por pressão, por nervosismo, você chora, você pensa em desistir. Muitas situações que tem gente que fala, cara, eu não acho que isso é para um jovem passar. Mas eu acho que, para além de tudo, e já é muito difícil nesse funil do esporte de rendimento, a gente aliar isso a práticas nocivas por achar que uma coisa é ligada à outra, eu acho que isso a gente pode desmontar. E deve desmontar. Eu acho que é possível, sim, você chegar no alto rendimento de uma maneira saudável, no sentido de relações interpessoais mais saudáveis. Porque aí quando a gente fala também em relações interpessoais, né, a gente falou aqui um pouco da coisa da lógica do treinador, que é basicamente o que diz Paulo Freire, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. E vale completamente aqui, né? Então, né, assim, opa, escapei disso, saí com vida. É que nem o tapinha, mas eu apanhei do meu pai, tô aqui, tô bem, tô vivo, né? É basicamente isso. Agora, tem um outro componente que aí é mais, talvez seja até mais difícil de solucionar,
que é a pressão de torcida, né, gente? Então, assim, né, a gente teve, eu acho que foi quando a Raíssa Leal ganhou uma medalha de prata, que teve uma personalidade pública que fez um comentário, assim, extremamente, já seria inadequado, indevido para qualquer outro ser humano, né, que é humano, então tem um limite da capacidade, como está naquele dia, seja o que for, e ainda mais quando a gente está pensando numa criança, porque tem essa questão, né, do comportamento de torcida, né, desses ídolos muito É jovens, por né? isso que a gente tem que tá bem atento a essa questão da idade mínima para o início da formação desportiva, né? Da prática do desporto em alto rendimento. Porque no caso do skate eram crianças competindo, que não têm, podem estar no auge da sua performance física, talvez as melhores são as mais novinhas, as mais magrinhas e tudo, mas em termos de maturidade, não. Elas não tão amadurecidas o suficiente para lidar com essa pressão de torcida potencializada pelas redes sociais, né? Existe o Comitê Olímpico Internacional para as próximas Olimpíadas, ele recomendou às federações internacionais dos esportes que a não participação de crianças nos torneios na Olimpíada, né? Lembrando que no plano internacional, criança é todo mundo que tem menos de 18 anos, de acordo com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, da ONU de 1989. Só que incumbe a cada federação acatar ou não, porque é uma recomendação apenas, não é uma determinação do COI. E a Federação Internacional do Skate não aceitou, de modo que vamos continuar tendo crianças competindo, que é engraçadinho, é divertido, mas é extremamente problemático. Por exemplo, e por hipótese, entender que o auge de um jogador de vôlei, não é o caso, mas se entendesse que o auge do jogador de vôlei seria aos 12 anos, seria ético, seria legítimo colocar atletas de 12 anos competindo numa Olimpíada, lidando com essa pressão toda, carregando esse peso nas costas, né, de bem representar o seu país, é muito complicado. Eu acho que tem que ter limites etários e assim, quem compete bem com 12 anos vai competir bem com 16, com 18. Eu acho bem Exatamente. né? A maturidade provavelmente vai fazer a diferença. Mas aí, doutora, tem também uma questão que eu acho que é a pressão das marcas, né? Como é que a gente corresponsabiliza? Porque, obviamente, o skate mesmo, a gente viu que foi uma coisa assim que chegou no auge, virou o esporte da vez, da moda, e muito interessante para as marcas, né? Enfim, então tem essa questão Mas o também, né? interesse comercial das marcas, das federações, das empresas, dos clubes, nunca pode prevalecer sobre o interesse dos adolescentes e das crianças. Eles são prioridade absoluta. Então, a marca quer paciência, a marca que espere, não pode essa pressão, o poder econômico não pode fazer letra morta da legislação protetiva que a gente tem a criança e adolescentes, sobretudo o ECA, né, que é uma conquista da sociedade, e ele tem que valer para o esporte também. O esporte não é um mundo à parte, o esporte é um microcosmos do que acontece na nossa sociedade. Então, a gente tem que querer para os atletas o que a gente quer para as crianças e adolescentes em geral, o que a gente quer para os nossos filhos, por exemplo. E eu não quero para filho meu, adolescente, essa violação de direitos que acontece sistematicamente no esporte. Tem vínculos familiares rompidos, eles não têm direito à convivência familiar, eles ficam lá, por exemplo, alojados um ano inteiro sem contato com a família. Quando eles são desligados ao final do ano, eles procuram outro clube, né, para não voltar para sua cidade de origem com a pecha de derrotados. Então, eles já romperam um vínculo familiar que é extremamente importante há muito tempo. Não tem convivência comunitária, não convivem com atletas, com adolescentes que não são do esporte, né? Eles ficam só naquele meio, eles não conhecem outra perspectiva de vida que não seja do esporte, depositam todas as expectativas em cima disso. Então, não dá para dizer que é saudável da forma como vem acontecendo. Não dá. Exato. E acho que uma coisa importante, assim, é a questão da autonomia esportiva, né? O COI, ele não tem gerência sobre o que os órgãos reguladores de cada modalidade podem fazer. Isso é uma coisa muito típica dentro do esporte, assim. Apesar do COI estar acima das federações internacionais, a palavra final, né, sobre idade mínima e sobre movimentos que vão ser permitidos ou não, cabe a elas, né, por entender as especificidades daquela modalidade. E o que a gente está vendo no skate agora, a gente viu na ginástica artística há muitos anos atrás, né? O fenômeno do ska roll lá, que eles perceberam que quanto mais jovem eu pegar essas meninas para fazer esses movimentos, menos medo elas vão ter.
né? Então, por isso que a ginástica foi se tornando mais e mais jovem. E aí agora a gente está começando a entender isso e está começando a colocar limite. A patinação artística, a mesma coisa, mas toda política que você coloca, né, de delimitação de idade, também tem as suas limitações. Nada, por exemplo, a questão da patinação artística, né, que é um esporte que de fato tem uma violência interpessoal imensa ali dentro. As meninas são muito jovens. Colocar a idade da patinação artística mais tarde não significa que essas meninas não vão continuar sendo violentadas no dia a dia de seus treinamentos para se apresentar e chegarem em alta performance aos 16, aos 17. Então, além de delimitar, a gente também precisa manter uma vigilância constante sobre como esses treinamentos estão se dando, como eles estão lidando, quais são os limites que estão sendo ou não rompidos. Eu vou abrir aqui, gente, aproveitando que a doutora Ana Maria, colega da Dani, fala assim, como compatibilizar a condição de peculiar de pessoas em desenvolvimento com todas as exigências do esporte de alto rendimento sem violar os direitos, né? Porque crianças e adolescentes não são mini adultos, exatamente, né? Mas será que a gente existe um caminho para esse equilíbrio? Ou realmente o caminho é esperar, vai competir mais para frente, vamos trabalhar de outra forma? Existe algum estudo nesse sentido, alguma experiência que vocês tenham visto, Daniela, em algum outro lugar? Eu acho que dá para compatibilizar sim, desde que você passe a encarar esses adolescentes como pessoas em processo de desenvolvimento. Elas não estão prontas, elas não têm que produzir, não são máquinas de produzir. Tem que valer os direitos delas. Eu acho que é possível essa compatibilização, sim, porque a gente também não tem a intenção de demonizar o esporte, de dizer que o esporte faz mal para adolescentes. O esporte, muitas vezes, é a porta de entrada para se adquirir dignidade, né, daqueles que triunfam no esporte. Muita gente que assim, vivia situações extremamente precárias em família, acabou vencendo no futebol. É uma minoria, mas acontece. E se a gente proibir, a gente vai coibir, inclusive, essas situações minoritárias. Então, é possível, no meu entender, compatibilizar, sim. O que tem que prevalecer são as normas de proteção à infância previstas na nossa legislação. A partir disso, pode. Então, cargas de treinamento compatíveis, adequadas, não podem ser excessivas. Às vezes, o atleta treina tanto e quando chegou aos 18 anos, ele está totalmente imprestável para o esporte, porque de tanta lesão que ele carrega por excesso de treinamento. Tem que haver uma alimentação adequada, compatível com as cargas de treinamento e com aquela faixa etária. A lei exige também que esses clubes que mantêm atletas em formação mantenham serviço de médico, fisioterápico, psicológico. Isso está na lei, não é um favor que o clube faz. Odontológico, educacional, né? Tem que ter pedagogo também, está tudo na lei. Também os clubes têm que proporcionar que os adolescentes tenham convívio com sua família, custeando algumas passagens por ano para que eles voltem à sua cidade de origem, ou permitindo que as famílias visitem eles nos centros de treinamento em que eles estão alojados. Os clubes não gostam que as famílias entrem lá. As famílias até porque exato, né? Atrapalham. Então, assim... Não, eu vivi uma história, doutora, agora, desculpa até te interromper, que eu não sei como eu não falei para vocês isso no início. Quando eu estava no colégio ali, acho que já no que hoje é ensino médio, primeiro, segundo colegial, eu tinha no meu colégio meninas que vieram jogar vôlei na cidade onde eu morava. E por conta disso, um dia eu fiz muita amizade com uma delas e fui até o alojamento. E eu lembro que quando eu cheguei, eu fiquei muito horrorizada. Eu tinha a idade delas, acho que uns 15 anos. E eu fiquei assim, né? A minha família, graças a Deus, a gente vem de um lugar de algum privilégio, mas não era um lugar de extremo conforto, era uma casa que acomodava ali adequadamente eu, meus dois irmãos e meus pais. Eu e meus irmãos no mesmo quarto, mas eu me lembro que eu cheguei na minha casa e disse, pai, mãe, eu vou trazer a minha amiga para morar aqui. E ela era bem alta, né? Ainda meu pai falou, meu Deus, eu nem sei se existe um colchão do tamanho dela, enfim. Porque eu fiquei muito horrorizada. E aí meus pais, né? Meu Deus, calma, como assim? Vai trazer alguém, uma menina aqui para dentro de casa? E aí eles foram conhecer o lugar. E ficaram, obviamente, absolutamente chocados. Nem esperaram achar o colchão do tamanho dela, pegaram no mesmo dia.
E eles eram meus pais, não pais dela, né? Então, imagina esses pais também, porque tem isso, né? Muitas vezes a realidade é vendida de uma forma, e quando a gente vai ver, esse clube, no caso, ficava num lugar que era um bairro mais periférico, eram várias meninas dormindo sozinhas no final de semana. Então, enfim, tem essa questão, né, também, Mas, né, Lia, não, doutora? Não interessa, né? mas não é só clube periférico, não. Eu fui num grande clube junto com um colega promotor de justiça aqui do estado do Rio de Janeiro fazer uma inspeção, e ele é acostumado a fiscalizar unidades de acolhimento para adolescentes em conflito com a lei, né? Aqueles abrigados Sim. ali. Ele falou para mim, esse clube aloja muito pior do que os adolescentes em conflito com a lei. Quer dizer, não que os adolescentes em conflito com a lei tenham que ser mal alojados, de forma nenhuma. Sim, Agora, os claro. atletas não podem estar em condições piores do que esses adolescentes, totalmente indignas, dormindo embaixo da arquibancada, alguns deles sem colchonete. Então, assim, a prioridade absoluta ao adolescente totalmente inexistente nesse cenário. E não era um clube periférico, muito pelo contrário, era um clube grande, com faturamento bem expressivo. E pode falar, Joana, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia só dizer, quando você perguntou da questão da compatibilidade, eu acho que além de toda a questão da legislação, é entender que esses jovens, apesar de serem jovens, eles têm que ser ouvidos, né? Tem que se perguntar para esses jovens o que eles estão achando dessa vida, se é o que eles realmente querem, né? Entender prós e contras, entender que são seres pensantes e não apenas, sabe, reprodutores de movimentos e performances esportivas fora de série, assim. Eles são capazes de dizer o que estão sentindo e tem que ser ouvido como tal, assim. O esporte de alto rendimento, ele inevitavelmente ele desumaniza o praticante. Você tem que se desumanizar, esquecer um pouco da dor física, passar por muitas dores mentais, assim, para você chegar. Então, repito, para além disso, não é necessário desumanizar ainda mais, não precisa tirar direitos ainda mais e silenciar. Então, acho que é preciso encontrar esse meio termo. Acho que essas especificidades, eu acho que vai depender de cada país e de suas legislações, tem especificidades de cada esporte também, mas definitivamente a gente precisa olhar para isso. Eu acho que nós três aqui, né, a gente entende o esporte com todas as suas potencialidades, mas eu acho que a gente fechar os olhos para as problemáticas que de fato existem em um país tão desigual como o nosso, a gente está vendendo uma verdade que não existe, né? Tipo, a Raíssa, a gente falou dela, né? A Fadinha, ela parece uma criança que realmente gosta do que ela faz, ela gosta do meio, ela sente prazer com aquilo. Mas não é porque a experiência dela é essa positiva que essa é a experiência de todas as praticantes menor de idade do skate, né? Então a gente precisa entender o geral e não pegar uma pessoa extraordinária e achar que aquilo é a regra. Joana, eu tenho um exemplo aqui de uma boa prática no sentido de dar voz aos adolescentes. O ano passado, nós realizamos, o Ministério Público do Trabalho promoveu encontros regionais dos atletas das categorias de base. Começamos com futebol, mas a ideia é expandir para os demais esportes. Então, numa tarde, a gente juntou todos esses atletas, falou para eles sobre direitos, de uma forma bacana, lúdica, fácil deles entenderem, falou do que pode, do que não pode, de como eles podem denunciar. A gente os ouviu, falou de educação financeira, falou de contrato, falou de empresário, falou de um monte de coisa. E foi muito bacana, porque a gente humanizou esses atletas, a gente deu voz, deu protagonismo a eles e eles se sentiram muito valorizados, muito prestigiados. Foi uma tarde super bacana, é uma experiência que a gente quer repetir e ampliar, mas acho que são iniciativas bem importantes mesmo, de dar protagonismo para os adolescentes, ouvir o que eles acham. Escuta, né, doutora? Oferecer escuta, né, gente? É uma coisa muito rara no mundo inteiro, né? Tem gente Falamos que pode ser parceiro deles nessas situações de violência ou de dúvida. Será que estou sofrendo algum tipo de abuso? Vou bater na porta do Ministério Público e vou perguntar, existe alguém do Estado que está olhando pela minha situação, né? É importante isso. Doutora, a gente está aqui com o tempo contadinho, quase precisando finalizar, mas veio mais uma pergunta aqui, muito curiosa, para nós leigos, né? Que em algumas situações pode até ser configurado tráfico de pessoas, e você teve alguns exemplos para nos explicar quando chega nesse extremo? Sim, de tantas falsas promessas, né?
essa situação de, né, de idealização do futebol leva a muitos atletas e suas famílias a acreditarem em falsas promessas e acabam, por isso, se tornando vítimas do tráfico do esporte, seja no âmbito interno, né, eles são movidos por falsas promessas de condições de alojamento satisfatórias, de salários bons e tudo, chegam lá, é situação de exploração, ou no plano internacional também. Os atletas muitas vezes são levados para o exterior, iludidos, né, com a promessa de prosperarem no esporte e acabam entrando em várias ciladas. Nós nos deparamos com diversas situações nesse sentido, sim. Então, nem é um problema exclusivamente do Brasil, não, né? A gente tá falando... Já houve também situações de atletas da África de virem adolescentes de forma ilegal para o Brasil, ficaram escondidos ali treinando, e então existe o tráfico interno, externo, e daqui para fora e de fora para cá também. Infelizmente, é uma prática bem comum, classificada pela OIT como uma das piores formas de trabalho infantil, o tráfico no esporte. Queridas, eu queria ficar muito mais falando aqui, inclusive dessa pesquisa da Joana. Joana que, enfim, foi uma grande atleta e é uma grande mulher. Eu te admiro muito pessoalmente também. Falei para ela que era uma honra pela primeira vez a gente conversar, ter uma entrevista. E, doutora Daniele, obrigada por trazer um tema tão pertinente e até para a gente entender as diferenças, porque muitas vezes aqui a gente tem... Quando começam os comentários, eu peço para não ficar atrapalhando a gente que está falando, que é difícil, né? Com tudo subindo. Coraçãozinho pode mandar, gente, risadinha, foguinho, tudo a gente gosta, mas atrapalha. Mas muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, então não posso, vejo que meu filho tem jeito para tal esporte, para tal coisa, não posso. Não é isso, né, gente? Mas é também isso, por quê? A chance, a gente já falou também, né? O trabalho infantil e de adolescentes, ele tem cor, ele tem classe, a gente sabe muito bem quem são os maiores impactados, em alguns aspectos ele tem gênero muito bem definido. Então, óbvio que quem está num espaço de maior privilégio, talvez possa entrar nessa condição que não é saudável, né? Que põe no esporte para ter saúde e acaba numa situação mais saudável, mas a gente sabe que a chance é menor. Porém, é nesse espaço de privilégio também que a gente pode perceber, às vezes tarde, né? No caso da Joana, enfim, ela percebia, mas hoje tem mais consciência, mas somos nós que conseguimos promover essa mudança, né? Exigindo quando a gente está nesse lugar também, porque a família está mais vulnerabilizada, a criança ou adolescente que está longe de casa, é diferente, né? Então, assim, todas as lives a gente pergunta, como é que a gente pode colaborar nesse enfrentamento? Então, tem a parte da denúncia, tem a parte de entender o trabalho do Ministério Público, tem a parte de observar, de saber que o que é errado, não faz sentido. Se você não achar legal para o seu filho, não é legal para o filho de ninguém, né? Mas tem uma parte como cidadão também, né, da gente atuar nesse enfrentamento, porque essa campanha ela é feita justamente para que a gente entenda que não dá para ser um esforço solitário do MPT, né, e nem da Joana na parte do esporte, e nem das outras pessoas que a gente ouviu aqui, a Lani Caçadora, na época dos lições, a gente ouviu a Dé Bastos falando da importância da educação antirracista. Esses conteúdos todos estão salvos aqui na Vogue, no Instagram da Vogue, no YouTube do Ministério Público. Todos os outros veículos da Condenate republicam esse conteúdo. Então, enfim, eu capricho no visual e no look, embora eu saiba que não é exatamente o que o pessoal costuma ver na Vogue, não sou a pessoa também toda fashionista, mas não tem nada mais em moda do que ter consciência social, exercer a nossa cidadania. A gente está num momento de reconstrução aí de processos democráticos, então, enfim, vamos ampliar a nossa consciência, porque o custo social é para todo mundo também, né? E a gente espera que daqui a um ano a gente, se for falar dessa situação de novo, que seja com uma perspectiva melhor, que histórias como a da Joana, que eu não gosto de romantizar, não, eu prefiro que não tivesse vivido, Joana, mas que se tornem, assim, um recado de nunca mais, com mais ninguém, enfim, que eu acho que é o grande propósito, no fim do dia, de todas nós, e principalmente dessa campanha. Então, muito obrigada, queridas. Obrigada a quem assistiu a gente, comandando corações. E uma ótima semana para todo mundo. Obrigada, valeu. Tchau, foi um prazer. Tchau. Tchau.